Pastor Renato Vaz é nosso colunista, acho que há uns 4 anos já. E eu não me lembro, eu lembro que eu que convidei o senhor para escrever no site, mas eu não me lembro como que eu cheguei até o senhor. Mas os conteúdos já são mais de 400 textos, assim, e tem edificado Nem muito. eu, nem eu sabia que já tinha isso tudo de Eu texto. olhei hoje, muita coisa. Uhum. E tem sido muito bom, assim, os leitores, o retorno dos leitores é muito bom. Eu queria que o senhor começasse contando da sua caminhada cristã, uma coisa que até eu não sei, né? Se o senhor nasceu num lar cristão Uhum. e como que se deu esse seu caminhar na fé. Vamos lá. Eu nasci e não nasci. A minha mãe, ela foi criada na igreja, mas quando ela casou, ela estava fora da igreja. Mas a minha avó apresentou o evangelho para a gente quando criança. Então ela nos levava à igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Niterói. Então eu fiquei na igreja presbiteriana minha infância e início da adolescência até os 14 anos. Dos 14 até os 18, eu pulei fora. E aí eu é, descambei a fazer o que não deve, né? Eu não consigo imaginar o pastor Renato Vaz Aos 18, eu tive uma forte experiência com Cristo e me converti na igreja de Nova Vida em Caraí, Niterói, né? Que hoje ela não tem mais, ela é um outro ministério. E no dia da minha conversão, nitidamente, claramente, eu soube que eu ia ser pastor. Claramente isso estava no meu E coração. como foi essa experiência que o senhor teve? Que o senhor já não ia mais à igreja, aí o senhor recebeu um convite, Eu foi? recebi um convite, né? Um amigo, ele me convidou para ir à igreja. Engraçado que eu falei para ele na semana, eu vou. Mas quando chegou no domingo, eu falei, não vou, né? E eu disse para ele, cara, eu não vou, não estou me sentindo bem, estou me sentindo cansado. Foi um Mas final. você tá realmente se Eu sentindo mal ou é tava, uma não, eu tava desculpa? exausto mesmo, tinha sido uma semana muito A semana, puxada, feito né? muita Muita coisa. coisa. Eu falei, não vou. Ele falou assim, não, você vai sim. E ele passou lá em casa e me pegou. E aí, quando eu coloquei o pé na igreja, algo aconteceu. Nitidamente algo aconteceu, né? E a minha experiência de conversão foi muito radical. Porque a minha mãe pedia muito a Deus que eu voltasse para a igreja e eu não queria absolutamente nada com a igreja. Eu lembro que ela uma vez levou um pastor lá e eu botei o pastor para fora quase à base do tapa, porque eu não queria ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Ah, minha vida era muito voltada à bebida e à droga, né? Os 4 anos que eu fiquei fora foram anos envolvidos com o pecado. Quando eu volto à igreja e eu sinto que a regeneração, algo de fato aconteceu, eu nasci de novo, a minha vida virou d'água para o vinho. Em 6 meses, eu tinha lido a Bíblia toda 3 vezes, né? E a minha mãe começou a Caramba. ficar preocupada. Ela dizia o seguinte: ela falava, olha, eu pedi para converter, mas não era dessa forma, né? E eu lembro que nesse período eu radicalizei, mas eu radicalizei. Eu não queria saber de outra coisa a não ser leitura da Bíblia e oração. Eu tinha 18 anos de idade. Uma vez indo ao correio, um amigo meu de muito tempo, né, até então, ele olhou para mim e falou: "Fala cachaça", porque era como me chamava. Aí ele botou a mão na Gente, cabeça e disse: "Ih, desculpa, agora é água benta", né? E dali eu caminhei na fé. 6 anos depois eu fui ordenado ministro do Evangelho, fui ordenado pastor. E hoje eu sou pastor de uma igreja que eu plantei, a Igreja Cristã da Aliança, há 21 anos e tenho servido ao Senhor desde então, né? Desde 10 de agosto de 1986. as pessoas, gente, sério, as colunas do pastor Renato Vargas são muito boas mesmo. Então, assim, é estranho ver o pastor Renato Vargas falando que ele bebia e tudo E mais. era muito novo, né, pastor? É, Sim, muito novo, 14, 14 para 16 anos. 18 anos. porque se você parar pra ler as colunas dele, gente, é tão sábio. Eu Ah, gosto muito. obrigado. Obrigado. Eu tento colocar no papel aquilo que eu acredito ser ponderado, né? Eu tenho entendido que os extremos sempre são perigosos, né? Às vezes os extremos são dois lados de uma mesma moeda. E aí, quando você ruma de um extremo para outro, você acaba mantendo o problema. Então, à luz das escrituras, a gente tenta trazer, segundo uma cosmovisão cristã e bíblica, aquilo que acreditamos que a palavra de Deus tem a nos dizer. Uma coisa que a gente percebe que é muito nítido na vida do Senhor é a sua relação com a escrita. Uhum. Né? O Senhor já escreveu
30 e poucos livros. 32 livros, está saindo o 33º agora no final do ano, se Deus quiser. Fora as colunas, Fora as colunas. o senhor também faz postagens nas suas redes sociais, às vezes Sim. alguns textos se pronunciando sobre determinados assuntos. Como é que começou essa sua relação com a escrita, com esse mundo? Então, olha só, foi muito interessante porque em 1996, eu até lembro, né, quando surge essa história de blog, eu resolvi escrever para a igreja. Né? Eu resolvi escrever. Né? 2000, 2002, assim, 2001, eu dei um vulto maior e escrevi, e comecei a escrever para a igreja que eu sou pastor, na ideia do seguinte, olha, vamos interagir? O que vocês acham desse assunto, desse tema? E ele acabou tomando uma proporção que eu não podia imaginar, né? Eu escrevo no meu blog, hoje muito menos, que atingiu a marca de 25 milhões de leitores no Brasil Caramba. e 2 milhões de leitores no exterior, né? Então, assim, hoje eu escrevo muito mais para o pleno. E às vezes eu escrevo aqui, ó, né, no celular. Natália às vezes liga para mim, manda uma mensagem para mim e eu aqui mesmo escrevo e às vezes rapidamente Tem uma eu ideia, mando. às vezes já escreve no bloco de notas. Mas, assim, acho que vem pela bondade, pela graça de Deus, né? Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de colocar no papel aquilo que eu entendo que seja útil para o reino de Deus e que possa abençoar as pessoas.